Uma boa noite a todos, muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolvam, nos protejam. Nesta noite marcada por festividades, mas estamos aqui para refletir em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos aproveitar este momento, sabedores de que a espiritualidade superior aqui presente compreende as nossas necessidades e há de nos auxiliar em tudo o que precisamos. Então vamos continuar o estudo, a análise a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro. E o tópico de hoje é pecado por pensamento, adultério. É um tema bem instigante, bem interessante. E é um tema que nós podemos dizer que está fundamentado numa passagem contida no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que são atribuídas a Jesus as seguintes palavras: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse pensamento de Jesus aqui suscita uma série de reflexões. O desejo, seja ele bom ou mau, não é, por assim dizer, um sentimento que reside, que está guardado na nossa esfera íntima. O simples desejo não rompe necessariamente os limites do pensamento. O simples desejo não necessariamente se exterioriza como a prática de atos concretos, que são palavras, que são gestos, que são efetivamente atos praticados. Então, se o desejo ele não se transforma, não dá lugar necessariamente à prática de um ato comum, então como que nós podemos entender essa explicação de Jesus no sentido de que um simples desejo considerado mal, um considerado inferior, já seria por si mesmo reprovável? E Jesus utiliza aqui uma figura para trazer essa explicação. A figura do adultério, como um pano de fundo para fazer com que nós entendamos o seu raciocínio. Ao menos a princípio, quando a gente pensa na ideia de adultério, nós logo atrelamos ao desrespeito à fidelidade conjugal. Nós associamos essa palavra, essa ideia, a atos libidinosos, enfim, ao rompimento de um compromisso sentimental que nós temos com alguém, né? Então está até pressupondo aqui que para que exista o adultério tenha que então existir um relacionamento, né, prévio. Do contrário, né, o senso comum vem a entender que não estaria diante de adultério algum, né? Estaria diante de pessoas livres e desimpedidas que podem fazer o que bem entendem de sua vida e ninguém deve questionar. Agora, o que a gente não pode esquecer aqui, sempre quando a gente lê o Evangelho, entender duas coisas. A primeira, que Jesus estava falando para as pessoas da época em que ele esteve aqui no plano terrestre, encarnado conosco, mas com o objetivo de fazer com que a sua lição tivesse contornos universalistas, que pudessem ser lidas a qualquer tempo e compreendidas. Então, se a gente voltar à época de Jesus, a gente vai ali ter uma noção de que essa questão do adultério era muito sensível. Então, Jesus quis dar um exemplo muito marcante para todos aqueles que estavam ali encarnados naquele momento, querendo dizer que o simples pensamento de adultério já seria o suficiente para que houvesse ali a prática a prática reprovável de um ato, né? Ainda que esse pensamento não se exteriorizasse necessariamente na prática do adultério. Inclusive,
quando a gente lê com mais calma essa passagem aqui de Mateus, a gente não pode nem classificar que Jesus esteja falando do adultério conforme nós entendemos. Porque em nenhum momento aqui da fala de Jesus está dizendo que esse homem que está olhando para essa mulher está dizendo que eles são comprometidos. Não, Jesus está trazendo aqui de uma maneira geral. Um homem qualquer que olhe com mau desejo a uma mulher qualquer e, por si só, já pratica o adultério com ela, né? Então, o senso comum vai nos dizer que tem alguma coisa errada com esse pensamento de Jesus, porque, peraí, como que esse negócio de um mero pensamento já gerar reprovação, já ser um ato reprovável, né? Parece que tem alguma coisa errada que não está encaixando aqui. Mas olhe como Jesus quer fazer com que nós pensemos muito além de suas palavras aqui, e como ele tem muito a nos ensinar, como que uma simples passagem de 3 linhas traz aqui reflexões muito ricas a respeito do pensamento de Jesus. Porque, realmente, como dito, em momento algum, Jesus deu em seu exemplo a percepção de que esse homem e essa mulher fossem comprometidos. Mas o ponto central, o ponto mais importante do raciocínio de Jesus é quando ele fala sobre o mau desejo. Porque aqui ele está se referindo às intenções que cada um de nós carrega em nossos corações. E nesse ponto, é interessante a gente recorrer a Kardec, que na lição de hoje vem nos dizer que esse termo adultério, utilizado por Jesus, não deve ser entendido no seu caráter geral. Como nós temos a percepção, né, como dito, que adultério nós entendemos como ao desrespeito à fidelidade conjugal. Mas, na verdade, esse termo adultério, utilizado por Jesus, ele tem um significado muito mais amplo, como sendo qualquer desrespeito às leis de Deus, qualquer ato capaz de adulterar uma situação, né? Porque o que é o adultério se não uma traição, se não adulterar uma situação? Então, qualquer prática de ato considerado que se revista de traição, que se revista de adulterar o sentido das leis de Deus, quer significar um adultério, nesse exemplo trazido por Jesus. Tanto que Kardec vai nos lembrar de uma passagem que está contida em Marcos, quando Jesus diz assim, se referindo a um sentido mais amplo de adultério. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, para Jesus, adúltero quer dizer o desrespeito às leis de Deus em qualquer medida. Então, se nos afastarmos das leis de Deus, significa que nós já estamos agindo com mau desejo, já estamos agindo de maneira impura, já estamos deixando a oportunidade de ser bem-aventurados por não termos o coração puro. Justamente porque nós estamos adulterando a prática, a incidência da lei de Deus. Mas Jesus foi além ao nos ensinar que o simples pensamento, mesmo que não se exteriorize o ato decorrente desse pensamento, ele por si só já pode ser motivo de reprovação. O simples fato de brotar em nossa mente um pensamento, uma intenção que se afasta das leis de Deus, já revela para nós qual é o nosso caráter. Já revela para nós qual que é a nossa condição de pureza diante de Deus. Revela para nós o quão próximo ou distante nós estamos de Deus. Por isso que mesmo que nós não exteriorizemos esses nossos pensamentos, o simples fato deles serem nutridos em nossa mente já vai mostrar qual que é o caminho que nós estamos trilhando, qual que é a nossa sintonia com as leis de Deus, qual é a nossa sintonia com o nosso Criador.
Por isso que o Kardec vai nos dizer na lição da noite, eu destaquei aqui porque achei muito interessante, porque ele diz assim, que a verdadeira pureza não está somente nos atos. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mas em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, a gente parar para pensar nisso é uma coisa até um tanto quanto enlouquecedora, porque quer dizer que a gente pode se esforçar para ser o mais correto possível, ser certinho, ser pagadores dos impostos, não falar palavrão, não cuspir no chão, tratar bem todo mundo, zelar pelo relacionamento familiar, mas ainda assim, no nosso mundo íntimo, a gente pode estar nutrindo pensamentos que são danosos, que estão tornando a nossa vida impura e nos afastando de Deus. E muitas vezes a gente não tem nem consciência disso, porque somos muito incentivados a cultivar o verniz da relação social, a mostrar que somos bons para a sociedade, mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para quem é o principal artífice, o principal protagonista de nossas próprias vidas, que somos nós mesmos. Então falta, muitas vezes, a gente olhar o que os nossos pensamentos estão refletindo ao nosso redor, ainda que nós não o exteriorizemos por meio de palavras e atos, mas o que nós carregamos no nosso mundo íntimo. Esse é o convite que Jesus quer nos trazer nesta noite. Fala, o quão puro nós já somos em nossos pensamentos, em nossa consciência, naquele mundo em que somente nós temos acesso. O quão próximos ou distantes estamos de Deus, segundo o que é produzido na nossa mente. Né? Por isso que Emmanuel vai nos falar assim, que o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Então, o nosso pensamento vai plasmar o que é o nosso mundo íntimo. Então, o nosso pensamento tem uma força criadora. E nós vamos viver conforme o resultado dessas forças, conforme o resultado do nosso pensamento, porque nós nos sintonizamos a outras mentes e a outras situações que vibram conforme a nossa própria atmosfera íntima. Assim, nós temos condições de atrair tanto a força da luz como a força das trevas, conforme vibram os nossos pensamentos. Tanto que assim ensina o Evangelho, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. E nós podemos complementar dizendo que onde está o nosso pensamento, aí se manifesta a forma que nós levamos a nossa vida. Então, por mais difícil, por exemplo, que se apresente as circunstâncias da nossa vida, os momentos desafiadores, aquelas provas e expiações que parecem insuperáveis, nós podemos ter uma certeza, que um aspecto da nossa vida está completamente sob o nosso controle. E esse aspecto é o nosso pensamento. Em qualquer situação, somos livres para escolher aquilo que nós vamos pensar. Às vezes é difícil, porque às vezes a gente tem pensamentos recorrentes ou pensamentos viciados que parecem ser mais fortes do que nós, mas não são. Na verdade, somos nós que nos comprazemos com esses pensamentos. Nós podemos supor que não tenhamos força para superá-los, mas é o contrário, a gente não tem vontade de se livrar deles. Então, podemos dizer que tudo o que acontece na nossa vida, muitas das circunstâncias, nós realmente não temos controle direto, mas nós temos controle sobre como pensar a respeito dessas circunstâncias. Tanto que diante de situações desesperadoras, diante de situações em que a gente não vê saída, se nós abraçarmos os pensamentos de raiva, de ódio, de incompreensão, os pensamentos contrários às forças divinas, nós criaremos em torno de nós uma atmosfera que vai vibrar
nessa sintonia. E provavelmente, como consequência, os nossos atos para resolver esses problemas serão os piores possíveis. Pode ser que a gente crie mais problemas, pode ser que a gente chute o cachorro ao invés de resolver o problema para exteriorizar uma raiva e a gente cria um outro problema. Da mesma forma, ou de maneira contrária, se diante dessas situações a gente tiver pensamentos de fé, de esperança, de paciência, de compreensão, a nossa forma de enxergar o mundo, os atos e os acontecimentos se modificam. E aí a gente tem condições de nos sintonizar com a solução, de ter a calma, de compreender que tudo é um processo que tem início, tem meio, tem fim, e que isso vai passar, e que é só uma fase, né? Então o nosso pensamento vai indicar qual é a direção que nós vamos dar à nossa vida. Tanto que Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz uma passagem que eu acho muito interessante, que ele fala que não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, de seus poderes, de sua ação. Ele, o pensamento, é a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. O ser humano só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. É por ele que suas obras radiantes se perpetuam no decorrer dos séculos. Seria muito interessante se a gente pudesse aprofundar um pouco mais a respeito do pensamento, dos seus poderes, da sua repercussão em nossas vidas, porque de fato nos parece que é o tema mais importante que a gente possa dominar, porque o pensamento é a fonte criadora da nossa realidade. Nós só estamos aqui vivos em razão do pensamento do Criador, e tudo o que vemos ao nosso redor é fruto do pensamento de uma criatura. Então, seria muito interessante a gente meditar mais a respeito desse tema, especialmente para que nós possamos analisar os nossos próprios pensamentos, porque conhecer a si mesmo passa, acima de tudo, por conhecer o nosso próprio pensamento, a nossa própria forma de pensar, a sua repercussão no mundo exterior à nossa volta. Mas, seguindo a forma de expor Jesus, digamos assim, que gosta de exemplificar, que gosta de explicar, acho que melhor do que muitas explicações é bom a gente trazer um exemplo aqui. E a lição da noite me faz recordar um caso muito interessante que está no livro Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Lá no capítulo Moléstia Salvadora, nós vamos ver Humberto de Campos nos contando que Antonino Tinoco estava a cultivar pensamentos menos dignos, ainda que os amigos espirituais pudessem lhe influenciar, lhe inspirar a ter pensamentos mais superiores, mais sublimes, para que ele pudesse ter a noção de que a felicidade corresponde ao dever bem cumprido. Mas aquele vulto de mulher lhe ocupava a mente de forma doentia. Deus havia lhe dado o lar honesto, o afeto carinhoso dos filhos e da sua companheira, nada lhe faltava ao coração, mas agora ele estava se sentindo sem forças. Em uma festa elegante dessas sociais que é necessário frequentar, às vezes por obrigação, Antonino conheceu Gildete. Conversaram envolvidos por simpatias mútuas. A história de Gildete acabou comovendo Antonino. Ela contou sobre o delicado romance que teve e ele de boa fé acreditou na história. Porque, na verdade, a Gildete era um espírito envenenado por aventuras inconfessáveis e via em Antonino uma outra presa fácil dos seus objetivos menos nobres. A princípio, Antonino e Gildete se encontravam 2 vezes na semana, como amigos, mas a gentileza excessiva de Gildete fez com que pouco a pouco Antonino fosse confundindo os sentimentos. Antonino se questionava, porque ele já era conhecedor das sublimes revelações espirituais. Ele sabia dos seus compromissos familiares, mas mesmo assim se via envolvido pela força do desejo, como um animal magnetizado. Antonino estava obcecado por Gildete. Cada noite que a encontrava, lia-lhe páginas de ternura, comportava-se como um adolescente diante do primeiro amor,
Em algumas ocasiões, esteve até prestes a ceder aos encantos de Gildete, mas sempre lhe ocorriam alguns pensamentos de resistência. Ele lembrava-se, ainda que vagamente, da figura dos filhos, dos gestos nobres da esposa, e das preleções que ele via no centro espírita, e acabava tendo força para resistir. Mais de um ano se passou nessa história, e Antonino continuava batalhando para vencer esses desejos ardentes por Gildete. Ele perdeu suas energias, sua tranquilidade, emagreceu, ele deixou de ter aquele olhar sereno de outros tempos. Ele mesmo não sabia como estava conseguindo ter tanta resistência moral para não ceder a esse desejo. Mas, na verdade, Omar, que era um espírito benfeitor que acompanhava Antonino há 15 séculos, permanecia em vigilância, ajudando ele a não romper os compromissos familiares que assumiu, porque isso poderia desviar a reencarnação dele. Se Gildete agia para comprometer o caráter de Antonino, Omar oferecia a ele pensamentos nobres, ele lembrava da família. Mas numa noite, Antonino estava já trazendo uma certa fraqueza em seu coração. Ele sentia que era impossível resistir a Gildete por muito mais tempo. Aí no dia seguinte, ele resolveu conversar com Gildete, expôs a ela os seus sentimentos, mas ponderou que ele não poderia seguir num relacionamento com ela porque ele tinha as obrigações familiares. Então Gildete, de maneira muito hábil, disse assim: "Não se trata de fugir do dever, longe de mim arruinar sua paz doméstica. Sou a primeira a louvar sua nobreza de caráter. Mas não achas que tenho o direito de ser feliz? Amo-te com ardor sempre novo, esperando-te ansiosa." Então Gildete também ali se revelou para ele e aproveitou que as mãos dela estavam juntas das mãos de Antonino e começou a chorar e discretamente continuou: "Não exijo que sacrifiques os seus deveres, mas suplico por migalha de afeto." Então, envolvido por essa cena, Antonino abraçou-a e prometeu que levaria ela para morar em Petrópolis no dia seguinte, e ali poderiam constituir um círculo familiar. Só que nessa noite, enquanto Antonino tentava dormir, o Omar trouxe um amigo da espiritualidade, mais experiente do que ele, para opinar sobre o caso, para entender como ele poderia ajudar Antonino. A entidade chamava-se Anacleto, um venerando guia, e examinou com muita atenção o Antonino e disse assim: "Olhem que interessante a conclusão. Toda a zona mental de Antonino está invadida de larvas venenosas. As zonas de receptividade permanecem fechadas à influenciação superior." Então, esses pensamentos repetitivos, esse desejo não controlado, fez com que Antonino criasse em sua mente uma circunsfera, uma atmosfera, digamos assim, que já não permitia mais a espiritualidade superior agir. Teu protegido está absolutamente hipnotizado pela mulher que lhe armou o laço de mel. Só há um jeito de salvá-lo: por meio da enfermidade grave e longa que, abalando-o nos recessos da personalidade, lhe esgote o terrível conteúdo psíquico. Então ali eles trocaram algumas impressões e durante a madrugada o Antonino despertou com fortes dores. Ele tinha cólicas, vômitos e ele estava ali passando realmente por uma situação muito delicada. Aí a abnegada esposa conseguiu um atendimento médico que em tom grave confidenciou a ela: "Olha, o caso é muito grave. Os sintomas indicam que Antonino está com cólera morbus. Voltarei mais tarde para colher materiais para o exame." Aí o dia transcorreu de forma inquietante e, não sabendo a razão do sumiço do seu amado, a Gildete arrumou um jeito de ir com amigos até a casa de Antonino para saber o que tinha acontecido. Aí ela viu que ele só estava piorando e estava à beira da morte. Aí, a partir das conclusões de Anacleto, a espiritualidade agiu para que Antonino tivesse um problema de saúde para extirpar da sua mente as consequências dos seus desejos inferiores. E somente depois de 11 meses é que Antonino voltou do consultório com fisionomia radiante ao lado da esposa sempre carinhosa. E o médico afirmou a ele, abraçando: "Você deve se orgulhar do organismo que possui." A princípio,
Alarmei-me com os sintomas da cólera. Todavia, embora ele descobrisse a forma benigna, eram tantas as complicações que cheguei a duvidar da sua resistência. Na verdade, a natureza o dotou de reservas vigorosas. Então, Antonino, restabelecido, ele não sabia qual era o paradeiro de Gildete. Ele estava muito feliz por ter se curado, mas ele queria saber o que tinha acontecido com ela. E ele soube que a perigosa mulher residia em Madureira, nos braços de outro homem. Então, ali, ele compreendeu que só o amor é capaz de todos os sacrifícios. Vamos para a segunda parte. O nosso pensamento, gente, ele tem que ser policiado mesmo, principalmente em instituições, porque tem muitas pessoas que a gente já conviveu junto e que está no sexo oposto. Então não deixa de ter aquela atração porque é magnetismo. A gente tem o magnetismo. Aí o que nós devemos fazer? Nós devemos frear a parte sexual. Nós vamos ver isso no livro Renúncia. Nos grandes encontros dos espíritos superiores que reencarnaram aqui, principalmente em corpo de mulher, que tem uma resistência em relação ao sexo. Mas nós vemos que muitas mulheres seduzem o homem. Nós vimos o caso de hoje. Vocês viram o que a Judete fez com o rapaz lá, ele desequilibrou, né? É avassalador. Essa união de pensamento aí. Por isso que a doutora Marlene, ela pegou os livros do Chico Xavier, ela compilou num livro só que chama Obsessão e Suas Máscaras. Nós vamos ver ali que nós temos realmente companhias, mas é a hora da gente buscar Jesus. E adulterar, eles adulteraram alguns livros espíritas também, adulteraram algum livro. Tem um livro do Herculano Pires, ele deu até uma mensagem para nós aqui, que ele era muito duro. E na mensagem ele vinha falando que ele teve um outro pensamento do outro lado. Nós recebemos essa mensagem, foi uns 5, 6 anos, né? Por aí. O Herculano Pires, ele escreveu um livro, chama A Hora da Verdade. Não, A Hora do Testemunho. Porque o Chico Xavier, muitas pessoas não sabem o que acontecia. O Chico Xavier, muitas vezes, ele mandava os originais das mensagens e tinha alguém extraviando as mensagens. Alguém pegando a mensagem e usando como se fosse dele, ao invés de ser do Chico Xavier. Isso está num livro, Testemunho de Chico Xavier. Então a gente vai ver isso aí. Então, tem adulteração de combustível, né? É isso. Tem uma série de adulteração que a gente vê por aí. Remédio. Vocês imaginam os remédios falsos? Imagina a responsabilidade desses caras que faz uma adulteração de remédio, de medicamento, né? Então tem tudo isso daí. Mas o amor vence tudo. Nós estamos aqui porque nós nos amamos, nós somos uma família. Mas o nosso pensamento é o principal, a gente atrai. Tá vendo como que é? A gente tanto atrai como repulsa. O universo é um grande pensamento. Nós vivemos no pensamento de Deus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, gente. Está encerrada.